Olá, meus irmãos, bom dia, tudo na paz, tudo na graça, louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar mais um vídeo aqui para a honra e glória do nome do nosso Criador. Meus queridos, estou alegre por estar vivendo em graça de Cristo, estou alegre por fazer parte deste universo de ensinadores da graça, mas também estou extremamente preocupado pelo fato de estarmos vivendo um período ou uma época em que o conhecimento está avançando muito e, ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda buscam, correm atrás de informações diversas. Eu quero deixar um versículo bíblico em Lucas capítulo 19, o versículo 40, quando Jesus ele estava na semana da Páscoa fazendo uma entrada triunfal em Jerusalém. Relata o contexto que assim foi a história. Quando, a partir do versículo 28 do capítulo 19, retrata ou descreve essa entrada de Jesus em Jerusalém. Quando nós chegamos no versículo 40, 39, fala assim: disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu: digo-vos que se estes, os discípulos, se calarem, as próprias pedras clamarão. Deixa eu colocar minha Bíblia do lado aqui. O que acontece, meus queridos? Está cada vez mais evidente tudo que a Bíblia diz. E nós não estávamos aqui. Esse é o título desse vídeo. Tudo aconteceu ali e nós não estávamos aqui. A ciência, principalmente a arqueologia, ela tem descoberto muitas coisas que esconderam de nós durante muitos e muitos tempos. A gente observa que nós, os ensinadores da graça, nós estamos vivendo um período em que podemos dizer que está cumprindo nos nossos dias as profecias de Daniel. No capítulo 12 de Daniel, em que fala que o conhecimento iria se multiplicar. Hoje, no mundo inteiro, tem se notado que o avanço da tecnologia é uma coisa assustadora. No mundo inteiro tem surgido evidências, têm sido descobertas, evidências de um mundo em que estava soterrado pela lama, pela poeira, pelas pedras do dilúvio. Os fariseus,
na semana da Páscoa, em que Jesus estava entrando em Jerusalém, com aquele alvoroço. A narrativa aqui trata disso. Com todo aquele alvoroço, em que ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, quando Jesus chegava perto de Betfagé e Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, vocês vão achar preso um jumento, que nenhum homem ainda montou. Soltai e trazei para mim. Se alguém perguntar a vocês por que vocês soltam o animal, vocês vão dizer assim: o Senhor precisa dele. Então, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, os fariseus pediu para que Jesus ele repreendesse os seus discípulos. Por que repreender? Porque quando soltaram o jumentinho, seus donos perguntaram: por que vocês soltam o jumento? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus. E quando ele ia, estendia no caminho suas vestes. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijava-se e começava a dar louvores. Então, aquele dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, estava acontecendo uma festa. Os fariseus pediram para Jesus conter os discípulos. Jesus falou: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eles vão parar de clamar. E se eles pararem de clamarem, as pedras vão clamar. De que pedra que Jesus está falando? Seria a mesma coisa que Jesus falar assim: olha, se eles pararem de testemunhar, as pedras vão testemunhar por mim. Tem surgido no mundo inteiro, meus queridos, os testemunhos de que o dilúvio realmente aconteceu. E eu estou pedindo a todos os ensinadores da graça que a gente comece a explorar este assunto, diversificar um pouco. Alguém pode perguntar: não, mas parar de falar da graça para falar de ciência? A Bíblia, não se esqueçam, que é ciência. A Bíblia é astrologia. A Bíblia é astronomia. A Bíblia é agronomia. A Bíblia é teologia. A Bíblia é democracia. A Bíblia fala sobre reinos. A Bíblia é política. Então a Bíblia, ela trata de vários assuntos. Então a Bíblia também é ciência. E quando a gente fala de ciência bíblica, nós não estamos falando de negacionismo. Não. Negacionismo é aquilo que a ciência comum, durante vários e vários séculos, tentaram nos convencer disso. Eu estou falando aqui de realidade bíblica, evidências. Então, no mundo inteiro, tem surgido provas de que houve um dilúvio universal, não foi local. E no mundo inteiro, hoje, com o avanço da ciência,
muita gente está aprendendo, e eu sou um deles, porque eu tenho pessoas da família que estudam o assunto e faz parte deste universo de exploradores que procuram entender e correr atrás do assunto. Meus queridos, a ciência, ela tentou nos esconder a realidade de tudo que existe. Eu não gosto muito da palavra universo, porque para mim, universo é aquilo que nós enxergamos tanto de dia como de noite. Para mim, o universo é aquilo em que nós vivemos aqui dentro. Eu não acredito no universo do jeito que a ciência tenta nos mostrar. Eu acredito naquilo que Deus criou para ser o nosso mundo, o mundo dos seres humanos. Você já parou para perguntar? Você já parou para se perguntar por que os planetas, todos eles, com exceção da Terra, a ciência diz que existe 9, pelo menos é o que a gente aprendeu no colégio, com exceção da Terra, todos os 8, você já parou para se perguntar por que todos eles têm nome de deuses pagãos da mitologia? Alguém já se perguntou isso? Por exemplo, a ciência batizou um dos planetas com o nome de Vênus. Esse Vênus é a mesma deusa Afrodite, que nessa mitologia grega é a deusa do amor. Outro planeta que a ciência batizou, ele leva o nome de Marte, que na mitologia é Ares. E quem é Ares? Por que batizaram este planeta com o nome de Marte, que é o mesmo Ares da mitologia? É conhecido o deus da guerra. Outro planeta que a ciência batizou, que leva o nome de Saturno, que na mitologia é o deus Cronos. E esse deus Cronos, quem era? Para os gregos, era o chefe dos titãs. Para os gregos, era o chefe dos titãs, que era também chamado o pai de Zeus na mitologia romana, que muitos consideravam o deus da agricultura. Nós temos também Mercúrio, planeta Mercúrio, que muita gente chama de planeta Mercúrio, que é o mesmo deus Hermes, que na mitologia era o mensageiro dos deuses, ou o deus do comércio, o deus da ciência, o protetor dos viajantes, protetor dos ladrões e dos vagabundos. Ainda nós temos o planeta Plutão, que é o mesmo Hades, ou Deus do mundo subterrâneo. Nós temos Netuno. Quem era Netuno? Era, na mitologia,
o deus Poseidon. Mas quem era Poseidon? Era o deus do mar, que na mitologia grega também era o deus dos terremotos, o deus dos cavalos. O outro planeta é Urano. Mas, e quem era Urano dentro da mitologia? Urano era o filho e marido da Géia, que era considerado o pai dos titãs. E ainda, por último, nós temos o planeta Júpiter. E quem era Júpiter? Era o Zeus, que era o rei dos deuses. Por quê? Os nomes dos planetas são nomes pagãos dos deuses mitológicos ou os deuses da mitologia. No Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 13, existe ali as evidências, estão aí no mundo inteiro. Por isso que eu estou pedindo para nós, os ensinadores da graça, a gente começar a diversificar os ensinos, porque Deus está usando os ensinadores da graça para manifestar ao mundo a graça de Deus. Graça também é conhecimento. Então, por que não a gente começar a falar de assuntos em que a ciência esconde e a religião também escondeu de nós a vida inteira? Jesus diz: se eles pararem de clamar, as pedras vão clamar. E as pedras, meus queridos, já estão começando a clamar. As evidências no mundo inteiro começou a aparecer agora com mais frequência. As pessoas estão interessadas em buscar conhecimento no que diz respeito às evidências bíblicas no mundo inteiro. E nós não vamos ficar para trás. Então, hoje, no mundo inteiro, as pessoas estão passando a entender que a religião nos enganou a vida inteira no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Então, nós vamos observar, meus queridos, que as pedras, elas começaram a clamar. Hoje o Google, você pega, coloca o Google Heart, aonde você quiser ir, você vai no mundo inteiro. Você digita ali o Google Heart e procura a latitude, a longitude, coloca o grau que você quer e você chega ao mundo inteiro pesquisando tudo o que você quiser. E está sendo provado que as grandes cavernas que existem hoje pode estar ali a entranha de um gigante que foram exterminados no dilúvio. Hoje você observa no mundo inteiro objetos petrificados. Pode ser gigantes, pode ser animais. E eu não estou falando aqui sobre negacionismo. Eu estou falando sobre a realidade bíblica. No dilúvio, você imagina águas saindo da superfície da terra e águas descendo do alto. A água quente do abismo subindo
e água fria de cima descendo. Você já imaginou no dilúvio que a Bíblia fala? Essas duas águas se encontrando, água quente com água fria, como que se deu aquela explosão? Tem gente que compara a 300 bombas atômicas o dilúvio quando aconteceu. Então não há como resistir à água quente, à água fria descendo e a água quente subindo. Quando chega no plano da Terra, imagino que isso aconteceu, o que isso virou. Não podemos imaginar o dilúvio como se fosse somente um maremoto ou somente um tsunami. Não, é muito mais além. Deus precisava exterminar uma raça de gigantes, uma raça de sérias que se revoltaram contra o Criador. E para Deus exterminar esta raça, como que Deus iria fazer? Deus diz: eis que o homem agora é como um de nós. Gênesis capítulo 6 registra tudo que Deus fez para exterminar esta raça. Meu querido, os ensinadores da graça, nós temos que começar a explorar isso de uma maneira mais intensa para mostrar também ao mundo que eles esconderam de nós estas evidências todas. E é preciso que nós se manifestemos no YouTube, nas redes sociais, usar a internet em função da glória, da graça e do reino de Deus. Ter religiões ou líderes religiosos que tentam diminuir o nosso Criador e colocá-lo numa caixinha. Você sabia disso? A religião, eles acham, sistema religioso, que eles podem pegar o nosso Criador e resumir o nosso Criador numa caixinha, dentro de um templo, dentro de um lugar quadrado, dentro de uma religião, dentro de uma denominação. Meu querido, é esse o Deus que você serve? A partir do momento que eu me libertei da religião, eu comecei a ter tempo para estudar, para pesquisar, para conversar sobre os assuntos que a própria religião e a própria ciência não gostam de divulgar e não gostam de falar. Então muita gente acha que Deus se resume dentro de uma caixa. Quando você realmente descobrir as verdades sobre o nosso Criador, o que ele é, o que ele foi capaz e o que ele ainda é capaz, você vai ver que não tem lógica você dizer que você vai a um lugar específico para adorar a esse Criador que a religião tenta diminuir ele desse tamanhinho. Não tem cabimento, não tem lógica e essa matemática não fecha. Então, não existe como você pegar o Criador, reduzir ele, diminuir ele, a ponto de você achar que ele cabe dentro de uma caixa, ele cabe dentro de um alçapão.
No Brasil, hoje eu acordei com a notícia, ainda é madrugada aqui, de que os líderes religiosos estão falando que Deus é fiel e a vitória é de Deus, em que um ministro do STF permitiu que os templos se abram outra vez. E já estão começando a divulgar a notícia, os líderes, que a vitória é de Deus, a vitória é da igreja. Ei, sabe o que acontece? Você sabe por que dá alegria dos líderes? Você sabe por que dá alegria da religião? Porque eles vão começar a ganhar dinheiro outra vez. Não tem nada a ver com vitória do povo de Deus. Sabe por quê? O povo de Deus que entende Deus, entende a palavra de Deus, sabe que a verdadeira adoração, ela não é num lugar específico. Eu não preciso de religião para me amar os meus semelhantes. Eu não preciso de religião para me fazer o bem para os meus semelhantes. Eu não preciso de religião para mim fazer justiça para os meus semelhantes. Não. Eu amo, eu faço justiça porque eu sou filho. Eu não faço isso para ser filho. Então, o homem não precisa de religião para ele ser um cidadão do céu. Essas evidências estão acontecendo no mundo, mas sempre houve, mas agora é que está acontecendo. Se eles não clamarem, as pedras clamarão. A ciência está descobrindo que nas pedras, no mundo inteiro, existe evidência de que houve um dilúvio, houve uma guerra, houve uma batalha e que Deus precisava fazer isso. As pedras estão clamando, as pedras estão testemunhando em que Deus realmente trouxe um juízo chamado dilúvio, acabou com uma raça inteira, para que o mundo pudesse reconhecer que Deus é quem manda no reino da terra. Deus, ele é maior do que qualquer religião, do que qualquer denominação. Você quer mesmo conhecer o Deus, o Criador de todas as coisas? Eu vou dar uma sugestão. Estude pelo menos os 4 capítulos do livro de Jó, o capítulo 38, 39, 40 e o 41. Observe ali que em Jó 40, o verso 7 e 8. Em Jó, eu vou ler rapidinho e já vou terminar o vídeo. Em Jó, no capítulo 40, o verso 7 e 8, olha o que diz aqui. Cinge agora os teus lombos como homens, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Farás tu vã a minha justiça, ou me condenarás para te justificares? Meu querido, nesse versículo aqui, o que Deus quer dizer ali com Jó? Que o homem, ele condena os escritos de Deus para justificar a eles mesmos. Ali é o retrato da religião.
Você condenarás os meus escritos para justificar a você mesmo? É isso que a religião está fazendo. A religião e a ciência comum contemporânea, eles estão omitindo as verdades de você e de mim para justificar o próprio erro deles. E nós não estávamos aqui quando aconteceu o dilúvio, mas agora que as pedras estão clamando, as pedras estão evidentes que nessas pedras existem corpos de seres humanos, seres gigantes, que tem ali o perfil, algumas pedras no mundo inteiro. A ciência está descobrindo que aquilo ali é a silhueta de um animal, de um ser, de um gigante, que foram, através desse rescaldo, o corpo foi petrificado. Mas hoje, com o advento da ciência, estão descobrindo que aquilo que a Bíblia sempre falou é a mais pura verdade. Pense nisso, meu querido. As pedras estão clamando e nós não estávamos aqui. Mas hoje nós estamos e nós precisamos começar a entender e a manifestar no mundo inteiro que o Criador, o nosso Deus, está permitindo hoje que a gente realmente tenha ideia da grandiosidade do nosso Criador através das evidências que está surgindo no mundo inteiro, para que nós possamos entender que Deus realmente é aquilo que ele sempre disse que é. Meu querido, fique na paz. Olha, e não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os ensinos, deixa o seu like, que é muito importante, continue deixando o seu like, compartilhe, faça os comentários no vídeo, ative o sininho de notificações e tenha um bom dia, tenha uma boa semana e que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém.